Gente, obrigada pela presença de vocês, viu? Vou dar mais um minutinho só pro pessoal entrar. Se mais alguém vai entrar. E vou começar essa live que eu preparei pra vocês com todo o meu coração. Tá incrível, tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou honrar a sua vida de estar aqui assistindo. A pessoa que assistir depois, você que tá assistindo depois, pode ter certeza que ficar até o final. Você vai sair também com esse start. A minha intenção aqui é que você saia com um start, uma ignição, seja como se fosse realmente um divisor de águas na sua vida. É um momento que talvez você tenha aquele insight que você precisava para dar início à mudança na sua vida. Muitas vezes as coisas não estão saindo como a gente gostaria e a gente não sabe o que tem que fazer. Às vezes é só uma mensagem, uma palavra, alguma coisa que a pessoa fala que traz na gente aquela percepção, faz a gente enxergar de um outro ponto de vista as coisas e já começa a ser ali o início de uma grande transformação. Eu sou suspeita a falar que eu sou fruto de live, né? Comecei minha jornada assistindo as lives, live também, live no Instagram, assisti aquelas lives que tinha 5 horas da manhã. Foi quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, buscar estudar sobre mindset, sobre mentalidade, sobre mudança de comportamento, enfim. Bom, galera, então, terapeutizados e futuros terapeutizados. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Bruna Mendes. Para você que está assistindo esse vídeo agora e você que vai assistir depois, eu tô aqui hoje para falar com você sobre perdão. Ótima noite, Lid. Sobre perdão. Vou contar no final da live um testemunho, a minha história, a minha experiência, como foi a minha experiência com o perdão. De verdade, foi uma das partes mais difíceis para mim. Foi muito difícil perdoar, porque no final vocês vão entender o porquê. O porquê foi muito difícil. De verdade, eu tinha todas as razões do mundo para não querer perdoar, para querer alimentar aquele sentimento. Então, foi uma das minhas maiores dificuldades nesse processo de transformação. Por isso, eu decidi trazer essa live, trazer esse conhecimento para você, para te ajudar. Porque eu sei que a falta de perdão é o que mais aprisiona as pessoas. É o que prende, sabe? Essa sensação de que trava no passado, que me prende, algo que não me deixa avançar. Um dos fatores disso é a falta de perdão, essa amargura que a gente vai carregando no nosso coração. Já está comprovado que existem algumas doenças, inclusive, que são oriundas de raiz de amargura, de falta de perdão. Então, eu considero de verdade esse tópico um dos mais importantes. Tem estudos científicos que tem psicólogos, Ai, meu Deus, estou nervosa. Psicólogos, neurocientistas que estudam sobre o perdão, sobre o significado do perdão e o impacto que isso tem na saúde mental. Ótima noite, Babi. O impacto que isso tem na saúde mental, para vocês verem a dimensão, a importância desse assunto. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por você que está aqui assistindo esse vídeo depois. Eu vou começar a nossa live fazendo uma pergunta para você. É uma pergunta de reflexão mesmo, para você ficar matutando ela aí durante a live, enquanto eu vou falando com você e refletindo essa resposta. Eu quero que nesse primeiro momento você não tente pensar para responder. Deixa que venha a primeira coisa que vir na sua mente, o primeiro pensamento. Porque normalmente esse vem mesmo do subconsciente. Então deixa que venha esse primeiro pensamento. Oi, Lene, ótima noite. Na vida, o que você prefere? Você prefere ser feliz ou ter razão? Coloca aqui nos comentários. O que você prefere? Ser feliz ou ter razão? Ótima noite. Me responde aqui nos comentários, galera. Você prefere ser feliz ou ter razão? Seja sincera, que ninguém tá aqui pra julgar se vai ser feliz ou ter razão. Cada escolha não tem certo e tem errado aqui. São escolhas. Só não me deixa falando aqui sozinha, viu? Vou ficar esperando a resposta de vocês pra poder continuar. Ser feliz.
Ser feliz, Babi. Ser feliz é uma sábia escolha. Ser feliz. Muito bem. A Bia, muitos anos atrás era ter razão e hoje em dia é ser feliz. Isso aí, né? É um sinal de... A gente vai amadurecendo, a gente vai fazendo esse tipo de escolhas mesmo. A gente começa a perceber que ser feliz é o que é a nossa busca, é aquilo que a gente quer. Por muito tempo eu fui a Bruna que também queria ter razão. Eu era dona da razão pra tudo. Não, mas isso aqui não é certo, isso aqui não tá certo, isso aqui tem que ser assim, tem que ser desse jeito, como se o meu jeito fosse uma verdade absoluta. É por isso que hoje, quando eu falo com você, eu tenho muito cuidado pra respeitar a tua opinião, respeitar aquilo que você... me posicionar, porque eu tenho a minha opinião, aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha verdade, e respeitando a sua verdade também, porque a verdade ela tem vários lados, e dependendo de como você enxergue, eu tô vendo o meu lado da verdade, você tá vendo outro ângulo, então a verdade, existem verdades que são uma só, né, que é princípio, aí não tem, é incontestável, e existem essas verdades, que é a nossa interpretação, a forma que a gente enxerga as coisas, e pra você, e o caminho é um só, né? Nessa dicotomia da vida entre ser feliz e ter razão, você vai seguir um caminho, porque um vai excluir o outro. Se eu escolho ter razão, pode ser que na maioria das vezes, em muitos casos, eu não vou encontrar felicidade. Eu não queria dizer, não quero dizer não vai, mas realmente, sabe? Porque para você encontrar essa felicidade genuína, você vai precisar abrir mão da razão em muitos momentos. Porque de fato você tem até razão para sentir, né, as coisas, você tem até razão em motivos válidos, mas a razão não traz felicidade. Então nessa escolha de ser feliz, a gente precisa abandonar as razões, alguns motivos. E, sabe, é aquele eu desisto de ter razão, é melhor ficar em silêncio. Muitas vezes isso é muito necessário. E para começar, eu quero falar para você aqui o que é perdão. Vou começar dizendo o que não é perdoar. Porque muitas pessoas... Ótima noite para quem está entrando aqui agora. Essa live eu espero que ela seja um divisor de águas na sua vida. Eu ouso dizer que vai ser, porque foi o conteúdo que foi um divisor de águas na minha vida. Aprender sobre perdão foi quando eu decidi que tudo ia mudar. Foi quando as portas da mudança começaram a aparecer na minha vida. E até o final da live você vai entender o porquê. No final dessa live, pessoal, eu vou contar pra você uma história, um pedaço da minha história, que eu já tô me emocionando só de falar que eu vou contar, porque foi uma superação muito grande, foi muito difícil perdoar as pessoas que eu precisei perdoar, mas... a pessoa específica, né, desse momento, eu sempre falo com você aqui do acidente do meu pai, mas eu nunca falei com detalhes, porque é algo que me deixa muito emocionada, porque existem algumas situações, algumas consequências na nossa vida que a gente carrega pra sempre, né? A questão não é... eu não digo que seja uma dor que vai me paralisar, mas a saudade, ela traz essa nostalgia, esse sentimento. E dizer pra você que eu não sinto falta do meu pai seria hipocrisia da minha parte. Dizer pra você que eu não sinto falta do meu primo, por exemplo, do Rafael, do Joãozinho, que estavam no carro com meu pai, seria hipocrisia da minha parte. Eu sinto muita saudade deles. Tem dias que a emoção vem, tem dia, quando eu vou falar eu me emociono. Por quê? Porque eram pessoas muito especiais pra mim. Estão vivas no meu coração. E a forma com que o acidente aconteceu me prendeu lá, sabe? Todas as situações da vida era a Bruna de 11 anos. E no final dessa live eu vou contar pra você com detalhes sobre o acidente, como foi que quem eu tive que perdoar, o que aconteceu e como eu fiz pra perdoar e me libertar dos sentimentos negativos, das dores, das mágoas. Obrigada, amigues, obrigada. Você também é muito preciosa, viu? Muito obrigada pelo carinho. Então, no final da live, e eu ainda vou trazer para você aqui um exemplo, vou exemplificar o que é o perdão. Muito bacana esse exemplo, né? Porque você consegue tangibilizar
algo que é intangível, que está na nossa mente. Então vai ser muito bom para você. Te garanto que vai valer a pena ficar comigo aqui até o final, viu? E olha, compartilha com seu amigo, compartilha com aquela pessoa que está precisando liberar perdão, ou aquela que acha que perdoou, mas não perdoou nada. Enfim, ou compartilha só para divulgar mesmo, para divulgar essa mensagem. Então, o que não é perdão? Perdão não é absolvição, não é absolver. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Não é liberar o outro do que ele fez, não é absolver da dívida, da ofensa. É muito errôneo da nossa parte acreditar que nós temos autonomia, que nós temos o poder de condenar as pessoas. Sabe aquele discurso? Essa pessoa não merece o meu perdão. E o que essa pessoa fez de errado? Eu vou perdoar essa pessoa, mas o que ela fez de errado? Como se o perdão fosse capaz de eliminar esse ato, né? Eliminar a consequência do ato. Não, perdão não é absolvição, a gente não tem essa autonomia. Eu não consigo tirar, né? Eliminar ninguém. Não cabe a mim julgar, eu não tenho esse poder. A gente se coloca muitas vezes na vida como juiz algoz e por isso a gente carrega fardos e pesos que não são nossos e não deveria estar com a gente. Justamente porque a gente acha que perdoar é liberar o outro, é liberar da sentença, é liberar da condenação. Não, eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez comigo é muito errado. Quem disse que perdoar elimina o erro? Quando você perdoa uma pessoa, o erro continua sendo erro. Aquilo que a pessoa fez vai continuar gerando consequência. Ainda, e aí eu falo com base na minha fé, ainda que essa pessoa não sofra as consequências naturais, existem consequências do mundo espiritual, existem também as consequências da mente, porque muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, as pessoas que têm determinadas atitudes, elas carregam consigo um peso, né? Então não cabe a gente condenar ou liberar, a gente tem que sair dessa posição e entender que o perdão, na realidade, é se desconectar, é soltar, é deixar pra trás. Sabe aquele famoso deixar ir? Tem uma imagem na internet que eu gosto muito, que são as correntes prendendo. Uma foto, a corrente tá prendendo, a pessoa tá assim, na outra a pessoa abre a mão e aquela corrente sai da pessoa. Isso é o ato de perdoar, quando você abre a mão da razão e você deixa que isso que isso saia de você, que essa dor saia de você. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que fala que não perdoar é como se eu bebesse um copo de veneno querendo que o outro morra. Então, quando eu alimento amargura e raiva do outro, é como se eu estivesse bebendo um copo de veneno querendo que a outra pessoa morra. Porque muitas vezes, gente, a pessoa não lembra nem o que ela fez contigo. Tem gente que nem sabe, porque às vezes por um mal entendido gerou em você um sentimento ruim, um transtorno, e aquela pessoa nem percebeu. Tem gente que muitas vezes, na intenção de fazer mal, faz mesmo, e aí, mas quando você não perdoa essa pessoa, é como se você estivesse perpetuando o mal que ela te fez. Por quê? A mente subconsciente, ela não difere passado, presente e futuro. Para a mente subconsciente, o todo é a soma das partes. Né? As partes, elas somam um todo na nossa mente. Isso quer dizer que quando uma pessoa faz mal para você lá em 1800, no passado, se você ficar alimentando o sentimento, você renova aquilo que você viveu lá atrás. Então imagine que uma pessoa te fez mal quando você tinha, sei lá, 10 anos de idade, 7 anos de idade, e você vai alimentando esses pensamentos. O que você vai fazendo? Você vai sentindo o sentimento. Isso que é ressentimento, é sentir o sentimento. Então, quando alguém me faz mal, eu não perdoo essa pessoa, isso significa que eu tô carregando o que ela fez comigo e vou ficar sentindo esse sentimento enquanto eu não tomar a decisão de perdoar e me desconectar dessa dor. Então, o perdão é essa desconexão daquilo que te fez mal. Não é pro outro, é pra você.
Entende? Não é dar ao outro liberdade, é se libertar daquilo que um dia foi a sua prisão, entende? Então, tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar, entender? Eu vou sempre procurando trazer assim de um jeito que fique mais simples possível, porque eu era um ser humano que complicava a vida, né? Tudo pra mim era muito difícil, muito complicado. Quando eu virei terapeutizada, eu falei, a minha vida vai se tornar simples, eu vou simplificar a minha vida. E tá dando certo. Olá, Rômulo, ótima noite, obrigada pela presença. Oi, Ariane, obrigada pela presença, viu? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, viu? É uma honra recebê-los aqui na minha casa, né? Que o Instagram é como se fosse uma casa pra mim, o meu trabalho, enfim. E tá aqui com vocês é muito bom, muito importante. Tô aqui comprometida pra honrar o tempo de vocês, viu? Então, gente, agora que você sabe que perdão não é liberar o outro, mas se libertar, e que você sabe que perdão você vai se desconectar, o erro continua sendo erro. Lei da semeadura, lembra? É um princípio que, meu Deus, é um dos princípios, sabe o topo da pirâmide de princípios? Esse tá lá entre os principais, lá no topo. Aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Não adianta eu plantar ruindade e achar que eu vou colher coisa boa na minha vida. A conta não bate. Então, se você passou por alguma coisa no seu passado e aquela pessoa te fez mal, quando você perdoa a pessoa, aquilo que ela fez, ela vai continuar tendo que assumir as consequências dos atos dela. Infelizmente, pode ser que você também assuma as consequências, porque a gente responde pelas sementes que nós plantamos, pelas causas que nós criamos, e a gente também acaba sendo afetado pelas causas que o outro cria. A questão é, se quanto mais se você perdoa, menos uma ferida para você carregar, sabe? Menos uma dor para você carregar com você. É você realmente olhar para sua ferida e ela vai ser como uma cicatriz. Não temos amnésia, não tem como. Muita gente pergunta, né? Poxa, Bruna, eu queria muito esquecer o que aconteceu. Você consegue fazer isso com a hipnose? Gente, não tem como. Infelizmente, assim, eu gostaria muito também. Tem coisas que eu gostaria de esquecer. Só que depois eu paro pra pensar. Isso aqui que foi o meu veneno tá sendo um antídoto pra essa pessoa. Será que realmente eu quero esquecer? Ou será que agora que eu dei um propósito pra minha dor, ela já tem um significado? Eu não preciso mais esquecer. Porque eu entendi. Eu dei um porquê pra ela. Não que tenha justificativa, né? Enfim... A gente não quer passar pela dor e enfim, não vou entrar nesse assunto que eu tô saindo da rota aqui. Mas, deu um significado. Tem um professor que fala que no veneno há um antídoto. Então, aquilo que um dia foi meu veneno, hoje é o antídoto dos terapeutizados. Eu jamais gostaria de voltar lá atrás e sentir essa dor. Se eu pudesse, se eu tivesse autonomia, eu mudava lá o cenário, ia mudar, ia ser tudo diferente. Mas eu não tenho. Já que eu não tenho, eu vou focar naquilo que eu posso fazer. Eu transformei a minha dor em propósito, entende? Então, quando uma pessoa vem falar pra mim de luto, de perda, eu já perdi muitas pessoas na minha vida, assim. O meu primeiro contato com o luto foi com 11 anos. E de lá pra cá eu já perdi bastante gente. Gente muito importante pra mim. Pessoas que eu carrego comigo como um legado mesmo. Volta e meia, a voz das pessoas que se partiram vem na minha cabeça trazendo trazendo algum aprendizado. Porque eu procuro manter, sabe? Essa lembrança viva no meu coração. Ah, mãe, ótima noite. Tava aqui caçando você, ó. No começo da live. Ai, a mãe tá sempre na primeira fila, né, mãe? Te amo. Então, pra você que tá aqui entrando agora, no final da live eu vou contar pra você a minha experiência como que foi a minha experiência, o que eu precisei fazer pra perdoar. A minha experiência com a dor foi a dor do luto e quem eu precisei perdoar, o que eu precisei fazer. E realmente foi muito difícil, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu carreguei essa dor da perda por mais de 20 anos. Eu tive depressão, tive vários sintomas decorrentes desse trauma que eu vivi quando eu tinha 11 anos. E de outras questões também, mas esse trauma foi realmente um estopim, assim, foi aquele ponto
mais forte, uma dor muito forte que eu carreguei por muito tempo e que hoje eu uso como legado, né? Que é o legado que eu quero deixar. Eu quero mostrar para as pessoas que a vida, apesar de tudo, né? Apesar do sofrimento, apesar da dor, é possível se curar, seguir em frente, se libertar. É possível se libertar dos traumas do passado e, inclusive, atingir alta performance, inclusive, atingir sucesso na vida. Então, gente, agora que você sabe o que é perdão, eu vou entrar na parte que eu chamo de jornada do perdão. Você vai passar em algum desses caminhos, em algum desses momentos você vai precisar viver isso. Então, o que é essa jornada? O primeiro tipo de perdão é o auto-perdão. O que é esse auto-perdão? É a capacidade de se perdoar. É a capacidade de se colocar numa posição de humano e entender que você comete erros. Entender que você... eu dormindo eu chamava meu pai. Por muito tempo eu... Ai, mãe, vai me fazer chorar aqui pra lembrar. Mas é verdade. Dormindo eu chamava ele. E por muitos anos, né? Acordava à noite, enfim, eu era muito apegada com meu pai. Enfim, no final vamos deixar o choro pro final da live, porque vai ter choro. Eu já separei meu papel aqui, ó, meu lencinho, porque eu já sei que eu vou me emocionar. Que é um assunto que me emociona muito. Então, gente, primeiro caminho, né? Primeiro caminho dessa nossa jornada do perdão é o auto-perdão. É a capacidade que você tem de se perdoar, de entender que você é humano, que você erra, de se sair da posição de juiz, sabe? De julgador de si mesmo e assumir uma posição de ser humano, suscetível a erro. Não que você vá sempre cometer os mesmos erros. Quando você se perdoa, você segue em frente, aquele erro vira um aprendizado para que você possa seguir em frente, para que você possa evoluir. Agora, o que acontece com a culpa? Ela fica se retroalimentando. Culpa, vem arrependimento, traz mais culpa, mais culpa. A culpa, ela tem uma função importante. O que é essa função? Te despertar para algo que tá errado. Porque se você sentiu culpa, se você não sentisse culpa, imagina, tu vai errando aí na vida, não tô nem aí. Não tô nem aí. Então, a ausência de culpa também é prejudicial. A culpa, ela é esse start. Deveria ser. Só que qual é o problema? Culpa, arrependimento, culpa. Culpa, arrependimento, culpa. A pessoa fica retroalimentando, ressentindo, sentindo o sentimento, ressentindo. E isso vai gerando nela o quê? Alguns sentimentos. Desespero, dor, aperto no peito, desânimo, angústia, preocupação. Esse estado de culpa traz aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, aquele desespero que você não sabe de onde que veio. Tá lá no seu subconsciente, tá lá dentro de você, na sua programação, essa culpa, que muitas vezes, em alguns casos, eu vejo nas sessões, que tem casos que a pessoa tem culpa de coisas que ela nem sabia, ela nem lembrava, mas a culpa tá lá na programação subconsciente, sempre vindo, sabe? E ela entrando nesse looping de culpa. Como que você sai disso de forma intencional? Para você não se culpar e você entrar no ponto de culpa, arrependimento, aceitação e mudança, porque se eu sinto culpa é porque eu sei que eu errei, eu preciso mudar, preciso melhorar. Logo, eu me arrependo do que eu fiz. Então, se eu me arrependo do que eu fiz, eu assumo uma posição de responsabilidade. Poxa, errei. Tem as consequências. Existem consequências que são leves, vai passar despercebido, você só segue a vida. Existem consequências que são meio termo. São aquelas consequências que você vai precisar fazer algumas correções. E é possível fazer, dá pra corrigir. E existem as consequências que são as consequências difíceis de lidar. São aquelas consequências que não tem mais o que fazer. Você vai carregar pro resto da sua vida. Como é o caso, por exemplo, do acidente do meu pai. Eu lido com as consequências do acidente desde os 11 anos. E eu vou lidar com essas consequências pro resto da vida. Porque sempre vai ter... Ai, caramba, agora eu vou chorar de novo, meu Deus. Sempre vai ter aquele aniversário, né, que eu falo... Enfim, não vou entrar... Eu vou chorar só no final da live, gente. Vou deixar pra chorar só no final da live. Então, no final da live, eu vou abrir meu coração. Eu nunca fiz isso aqui porque eu ainda me emociono muito. Na verdade, acho que eu sempre vou me emocionar, né? Porque como é que você perde um pai...
ou uma mãe, ou um parente, e de vez em, sabe, não vem essa saudade. A questão é que essa emoção não me... não é mais um sentimento, não é uma dor, é uma tristeza, é uma saudade. E não vem com essa tristeza de peso, sabe? No sentido de me parar. Não, eu sinto... É uma saudade que me impulsiona. Porque tudo que eu faço eu penso, poxa, meu pai tá muito orgulhoso disso aqui. Aí às vezes eu até brinco quando eu falo, pai, tua filha é muito... né? Aí solto um palavrão. Pai, tua filha é muito incrível. Eu, pô, pai, tu foi embora muito cedo, cara. Tu podia estar aqui vendo isso comigo. Às vezes eu brinco, assim, como se meu pai pudesse realmente me ouvir, porque foi a forma que eu encontrei de trazer conforto pro meu coração. E essa saudade... Exatamente, Vânia. Ai, gente, Vânia é terapeutizada que eu levo no meu coração. Vou levar ela pra vida. Meu Deus, assim, a evolução da Vânia foi incrível. Saudade faz parte do processo, exatamente. Então a saudade, ela vai fazer parte. Nós somos seres humanos. A questão é, eu levanto e sigo, porque o propósito aqui é muito maior. Não importa a dor desse mundo, gente, não importa a dor desse mundo. Ainda que doa, você pode ter certeza que o teu propósito é muito maior que essa dor. Quando você encontra esse sentido, esse significado, quando a sua vida passa a ter um sentido de existir, essas feridas, elas vão sendo administradas no sentido de existe saudade, mas não paralisa, não dói, não fere. É essa dor da saudade diferente, não é essa dor da tristeza, do ressentimento, da mágoa, da perda. É diferente. Então, vamos lá. Eu tava falando do perdão, né? Aí o auto-perdão, essa questão da culpa, né? De você se retroalimentar. Então, sentir culpa, arrependimento. O que acontece? Se do arrependimento eu venho pro perdão, eu sigo em frente. Agora, se do arrependimento eu trago mais sentimento de culpa, aí que eu entro no loop, entendeu? Então, sai do looping. Culpa, arrependimento. Você vem pro... O que você pode fazer aqui no arrependimento? Entrar no estado de curiosidade. Entende? Por que eu fiz o que eu fiz? Qual a intenção positiva por trás do meu erro? Porque a gente erra tentando acertar. Muitas vezes a gente está agindo com base nas nossas feridas emocionais. Então a gente está tentando fazer o melhor, mas o nosso melhor, na realidade, trouxe dano para outra pessoa. Sabe quando você vai falar com alguém assim, você fala, poxa, mas por que você não faz assim? Desse jeito. E depois você para pensar e fala assim, meu Deus, eu não devia ter falado isso com a pessoa. Eu trouxe mais condenação para a vida dela do que ajudar, né? Você tentando ajudar, você vai diminuir. Isso pode trazer um sentimento de culpa. Então você se arrepende do que você fez. Aí você entra num estado de curiosidade. Por que eu fiz o que eu fiz? Qual a intenção positiva atrás do meu ato? Entrou nesse estado de curiosidade, o que vai acontecer com você? A sua mente, ela vai trazer as respostas que você está buscando. E você vai começar a se olhar num estado de... não de condenação, mas de aceitação. Eu aceito o que aconteceu, eu entendo e eu vou e sigo em frente, fazendo diferente. Então, esse ciclo, ele gera o quê? Metanoia, mudança de mentalidade. Então, como que você muda? Quando vem a culpa, você se arrepende, você entra no estado de curiosidade para entender por que você fez o que fez. E aí você aceita que você não pode mudar. Se der pra mudar, você muda. Se não der, segue em frente e vai seguindo e evoluindo. Esse é o processo de evolução, né? Você vai evoluindo cada vez mais. Então esse estado de curiosidade ajuda muito. Quando alguém erra comigo, eu fico me perguntando, por que essa pessoa fez o que ela fez? Quando alguém vem no consultório, eu nunca vou olhar pra pessoa com julgamento, de falar com verdade absoluta. Nossa, que horrível que essa pessoa fez. Eu olho com curiosidade mesmo. Eu fico lá na minha mente pensando assim, o que aconteceu com essa pessoa? Qual é o trauma que ela tem? Qual foi a programação que ela recebeu pra agir dessa maneira? Por que essa pessoa tá falando isso? O que essa pessoa tá assim? Por que eu vou entrando num estado de curiosidade, que eu vou fazendo pergunta pra pessoa, e quando a gente vê, o negócio vai desenrolando e a gente acha a raiz. Aí depois vai pra sessão só pra resolver no subconsciente. Então, esse estado de curiosidade é muito bom pra você sair do estado de julgamento, deixar de ser esse juiz algoz. Então, auto-perdão, você entra no estado de aceitação.
E aí você consegue se perdoar. Se você consegue se perdoar, é natural que você consiga o quê? Qual a próxima jornada? Perdoar o outro. Muitas vezes a nossa dificuldade de liberar perdão é porque a gente não consegue perdoar nem a gente mesmo, né? A Bíblia, da sua infinita sabedoria, diz: amai o próximo como a si mesmo. Então, primeiro começa comigo para depois ir para o outro. Então, se eu consigo me perdoar, eu consigo perdoar o outro. E aí, o que acontece com a falta de perdão do outro? Sentimentos como rancor, amargura, desejo de vingança, estado de julgamento, né? O outro, aquilo que o outro fez, aquilo que, meu Deus, sentimento de injustiça, né? Esse sentimento muito forte de injustiça, de humilhação, de se autocomiseração, de você se colocar numa posição. Então, sentimentos muito ruins. Mesmo sistema, gente. Culpa. Aí o outro, você não vai ter arrependimento, porque você não vai se arrepender do que o outro fez. A não ser que você se arrependa de ter amizade com a pessoa, né? Imagina, aquela pessoa, não sei o que eu falo com essa pessoa. Enfim, brincadeira. Então, é culpa. Arrependimento não, gente. Esqueci. Vou brincar aqui, esqueci do negócio. Culpa, olhar para o outro com um estado de curiosidade, sem condenação. Se você vai culpa, condenação, e você vai julgando, né? Julgamento, condenação, você vai nesse looping. Agora, se vem aí o sentimento de culpa do outro, não é sua culpa. Esse aqui, no caso, é culpa do outro. O outro errou com você. Tem razão para você ficar com raiva dele. Você tem razão. Mas você escolheu ser feliz, lembra? Então, se você escolheu ser feliz, você abre a mão da razão nesse momento. Então, se abrir a mão da razão, o que vai acontecer? Estado de curiosidade. Você entra no estado de compaixão no sentido de entender. Ele deu o que ele tinha. Era o melhor que ele tinha, tá entendendo? Essa pessoa deu o que ele tinha. É isso. Preciso conviver com a pessoa depois? Não. Dependendo da situação, por exemplo, se a mãe tivesse feito alguma coisa comigo que me deixasse com muita amargura, na hora eu já ia resolver. Por quê? Porque lá atrás o meu pai, ele tava de manhã comigo, à noite ele sofreu um acidente de casa e não voltou. Então na minha mente já fica assim, a minha mãe tá comigo hoje, amanhã ela pode não estar. Eu tô aqui com a minha mãe hoje, vai que eu morro e ela fica com esse remorso. Na hora a gente já se resolve e já sai, entendeu? Então, como que isso acontece? A gente sai do estado de julgamento, entra no estado de entender o outro. Tem situações que você perdoa outro que o que a pessoa fez é muito drástico, muito tóxico, né? Eu vejo situações lá eu vejo situações inclusive com pais, né? O pai fez uma situação com a pessoa. Tu falar pra essa pessoa que ela tem que conviver com o pai dela é crueldade. Não tem. Por isso que o perdão não é pro pai, o perdão é pra ela, o perdão é pra pessoa. Então, você, na sua infinita sabedoria que o Senhor te deu, tá no teu coração essa sabedoria, vai discernir se o perdão vai fazer com que vale a pena você conviver com a pessoa novamente, ainda que você não tenha aquela relação de amizade, né, próxima, ou tenha também, isso é você, ou se realmente é um perdão para você seguir em frente, a pessoa vai seguir o caminho dela e vida que segue, todo mundo feliz, sem peso de condenação, sem nenhum sentimento aí que faz mal para a saúde, né? Saúde mental. E, inclusive, se a saúde mental faz mal para a saúde mental, gera um dano na saúde física também. Porque o perdão... Tem estudos que falam que o perdão, ele gera câncer também, né? A raiz da amargura também gera tumores, enfim. Não vou entrar nesse assunto, mas a falta de perdão é um problemão. Por isso que o pilar da terapia envolve perdão. Se tu não tá afim de perdoar, nem vem que eu não te atendo. Ai, gente, olha, a gente tem que atender o quê? Quem quer a mudança. Se quer a mudança, tem que perdoar. Não tem que conviver com a pessoa, mas tem que perdoar, entendeu? Porque o perdão não é pra pessoa, é pra você. Entendeu? E assim, é o que eu falo na primeira consulta, lá na consulta base, consulta de orientação. Eu falo pra pessoa: vamos comigo? Vamos junto? Vai seguir? Porque eu foco no resultado. Eu não quero perder tempo. O tempo que eu tô perdendo com uma pessoa que não quer mudar, que tá ali cheio de si, com o copo cheio, não quer, sabe? Esvazia o copo e vamos. Você prefere ser feliz ou ter razão, entendeu? Então, hipnoterapia. A base da hipnoterapia é o perdão. Se você não quer perdoar, meu querido, espera chegar esse momento de iluminação divina que você decida perdoar e você venha falar conosco. Se não, nem perde seu tempo e dinheiro, porque tem que ter o perdão.
Enfim, então você tem esse negócio aí do auto-perdão, perdoar o outro, e tem a gente também tem a jornada, chega num caminho que a gente precisa o quê? Pedir perdão. Meu Deus, eu tinha uma dificuldade, meu Deus, de pedir perdão. Pensa aí que eu contava uma história, não, porque justificando tudo, né? Não, porque eu errei por causa disso aqui, foi você, não vai. Depois eu, mas me perdoa. Eu tinha uma dificuldade muito grande de pedir perdão. E aí, o que traz esse sentimento, né? Por que a gente tem essa dificuldade de pedir o perdão? Se a gente não pede o perdão pra pessoa, o que a gente carrega? Sentimentos de orgulho nessa pessoa orgulhosa. Eu não admito que eu estou errada, porque pode acontecer o que for, mas eu não admito que eu estou errada. Meu, tá no orgulho, tem dificuldade de reconhecer o erro, de reconhecer que está errado. E lembra que eu falei no início? Nós somos seres humanos e nós erramos. Todo mundo erra, você não tá livre disso. Então, esse sentimento de orgulho. Aí, se você vai lá e pede perdão, isso pode mexer com a tua baixa autoestima, né? Porque você tá nesse momento aqui de não reconhecer o erro. Então, pedir perdão te traz vergonha. Não tô falando você, tá, gente? Tô dando um exemplo. Eu sei que todo mundo que tá aqui é terapeutizado ou futuro terapeutizado e tem essa consciência. Se não tem, agora tá tendo e vai entender isso. Então, a pessoa fica, deixa isso pra lá, joga a sujeira embaixo do tapete, né? Não quero falar disso não, deixa pra lá. Mas não vai lá e pede perdão, sabe? Se conecta com a pessoa de novo. Sabe o que acontece com sujeira embaixo do tapete? É igual os seus problemas emocionais aí, suas tretas do passado. Gente, todo mundo que chega no consultório é a mesma coisa. A pessoa jogou a sujeira embaixo, inclusive eu, né? Porque essa que vos fala jogava muita coisa embaixo do tapete. Aí, ó, a Lari tá falando, eu já pedi perdão e nem fui eu que cometi o erro. É isso aí, é melhor ser feliz do que ter razão. Entre ter razão e ser feliz, não é ser feliz. Tem hora que a gente desiste, fala, tá bom, tudo bem, pô, foi mal, eu sei que você tá... Se a pessoa não tá enxergando, não tem consciência, o que a gente faz? Seres humanos evoluídos e maduros, a gente que tem essa consciência, né? E pede a Deus, fala, Senhor... Envia uma pessoa para iluminar o coração desse ser humano, toca no coração desse ser humano para que ele desperte, para que ele mude, porque não mudar é desperdício, né? A gente tem que estar o tempo todo mudando para evoluir. Aí, se a pessoa não muda, vai ficar com aquela mentalidade para sempre. Que desperdício? Qual o propósito daquela pessoa? Eu fico pensando às vezes, né? Tem gente que eu fico olhando assim, gente, qual o propósito dessa pessoa? Porque tá sendo um desperdício, eu odeio desperdício. Eu fico querendo saber qual o propósito da pessoa. Aí fico falando, Senhor, toca no coração dessa pessoa pra ela querer mudar, pra ela poder descobrir, pra ela poder viver. Porque, olha, se você fica se perguntando assim, qual é o meu propósito? Gente, propósito é simples. Não tem lógica Deus criar a gente pra um propósito, pra cumprir uma missão, que ele não tem intenção de revelar. Se ele criou pra fazer alguma coisa aqui, se você não acredita em Deus, tem uma força maior que guia a gente, filho. Não tem pra onde correr. Existe essa força maior que guia a gente. Né? Deus, eu acredito muito na palavra, na Bíblia, eu fico que tá na Bíblia. É Deus, Jesus, o caminho dele, eu estudo a mentalidade de Jesus, porque eu sempre me pergunto, o que Jesus faria nessa situação? Eu quero ser igual a ele. E o Espírito Santo me guiando aí, me conduzindo aqui na Terra, me ensinando a ser um ser humano melhor, me trazendo aí aquilo que eu preciso mudar e evoluir. Então, o que eu vejo lá no consultório? O que o pessoal faz? Aconteceu as coisinhas do passado, coisa que nem lembra mais o que fez, botou embaixo do tapete, porque foi atropelando aí as coisas, atropelando a vida, foi botando embaixo do tapete. Aí o que acontece? A pessoa tá vivendo a vida feliz da vida, nada aconteceu, eu tô feliz. Aí vem a crise, o que acontece? Ela pisa nesse tapete, se machuca, porque tem um monte de lixo ali embaixo. Aí ela se machuca. Aí vem uma coisa boa, ela sai daquilo ali. Aí fica feliz, serelepe. Não precisa de terapia não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa resolver não, tá tudo bem. Deixa pra lá, esqueci. Aí a pessoa volta de novo, pisa no tapete, se machuca e fica naquilo ali. Então ela fica nesse ciclo. O que acontece? Enquanto você não pegar, levantar o tapete, limpar a sujeira, vai se sujar pra limpar a sujeira. Por quê? Tem sujeira de anos ali dentro, então vai doer, vai sujar, né? Você vai ficar sujo, vai doer, vai sentir. É difícil? Não vou mentir pra você não é fácil não. Foi muito difícil pra mim perdoar, você vai entender no final da live. Foi muito difícil, meu Deus, assim, de todos os perdões que eu tive que dar, esse perdão foi o que entrou no hall, assim,
Eu pensava, nunca vou perdoar esse ser humano, nunca. Enfim, no final da live você vai entender. E aí você se suja e limpa o chão, sabe? Tira, joga fora e não carrega mais. O que vai acontecer? Você não vai mais se machucar com aquilo ali. É uma cicatriz, uma lembrança de algo que já existiu, mas que não me dói mais. É uma ferida que, sabe, não me para mais. Eu até olho assim, lembro, aí sinto saudade, sinto o momento, choro, porque ao contrário do que todo mundo fala, todo mundo não vou generalizar. Ao contrário do que muita gente fala, chorar não é ruim, gente. Chorar é a maior inteligência do ser humano. É um sistema de defesa. Quando o copo tá cheio, o que você faz? Abre a torneira e ele esvazia. Quando aqui dentro tá cheio, eu choro. E deixa sair. Tá saindo. O corpo tá aliviando, sai com a alma lavada. Então, chorar é muito bom. Não fuja das lágrimas. Então você limpou, sabe? Limpou esse lixo emocional, se sujou pra limpar, mas depois você tá limpa. Aquilo ali é uma coisa que só vai te fazer mal se você for lá nele de novo, pegar e botar de volta. Aí faz mal. Mas se você for um ser humano que você é inteligente, você não vai fazer isso. Einstein fala, uma mente que se abre uma nova ideia jamais voltará a estar no anterior. Tem coisas que eu olho e falo assim, Deus me livre, não quero voltar pra isso não. Depressão, pensamento de suicídio, ficar pesquisando métodos de suicídio na internet, eu não volto mais para esse lugar, mas nem... Minha vida é muito divina, é muito importante e valiosa para eu fazer isso. Então, eu não volto mais para aquele lugar. Mas para sair de lá não foi difícil? Doeu. Mas tô aqui mostrando para você que vale a pena. Então, quem tem problema para pedir perdão tem esse sentimento de fracasso, né? Parece que você fracassou na vida. E não, você cometeu um erro. Que pode até ser um momentâneo fracasso, dependendo do que você faça. Porque se você corrigir e evoluir, não foi um fracasso, foi evolução. Você se superou, você evoluiu. Agora, se você errou, tem dificuldade de reconhecer, de pedir perdão, ou de reconhecer, ou de seguir em frente, aí é fracasso, porque você fica carregando. Normalmente, esse tipo de ser humano, ele também fica no estado de vitimismo. E como solucionar isso? Mesma coisa, é o looping. Veio a situação, aí o que você faz? Entra no protagonismo. Você é responsável pela sua vida. Sabe? Meu Deus, eu fico impressionada com os ensinamentos de Jesus. Ele chegou pra mulher lá e ele falou, olha, você errou. A mulher lá da adúltera. Você errou, você não deveria ter feito isso. Não! Ele chegou pra ela e falou, filha, vá e não peque mais. O que ele tá ensinando pra gente nesse ser humano? Olha, eu entendo que você errou, foi feio o que você fez, você não devia ter feito isso não. Mas eu não vou falar pra você, não vou ficar te condenando, já tá recebendo condenação demais. Ainda vira pros irmãos julgadores e fala assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que ele tá falando? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Então, se você... Todo mundo foi embora, largou ela lá. O que ela fez? Ela foi... Que vá e não peque mais. Ei, não se culpa. Eu não tô te julgando, te condenando. Eu não tô dizendo pra você que isso é errado. Tô dizendo o quê? Ei, passado. Aprende e não faça mais. Então, gente, meu Deus, eu amo Jesus, assim, eu amo tudo. Meu Deus, eu amo a Bíblia, eu amo tudo que eu aprendo lá. Ele dá um banho de mentalidade, assim, um banho de compaixão, de ser humano evoluído. Eu adoro. Então, quais são as emoções vinculadas a essa falta de perdão, esses sentimentos, essas raízes de amargura? Gente, é batata. Chega no consultório, eu já tô preparada para as emoções que eu vou buscar, já sei. Eu só fico ali, como eu tô num estado de curiosidade, não de julgamento, eu preciso investigar. É como se eu fosse um detetive mesmo, que eu tô investigando a mente da pessoa, porque eu não posso fazer pré-julgamento. Pra mim, por exemplo, sentimento de culpa, ele tem eu tenho uma percepção. Pra outra pessoa não, pra você pode ser diferente, entendeu? Então a gente nunca pode entrar pra falar com uma pessoa com a verdade absoluta, é um estado de curiosidade. Agora assim, batata, isso aqui sempre vem. As 3 emoções base que aparecem no consultório, que estão vinculadas a essas dores do passado. Raiva, tristeza e medo. Então, eu não vou falar das emoções porque vai ficar muito longo, mas tem as emoções, mais as principais, as que aparecem.
Principalmente pela falta de perdão. Raiva, tristeza e medo. Raiva, ou raiva do ser humano, ou raiva de si mesmo. Tristeza, que ele sente... ou aparece separado, ou as três vêm, ou enfim. Essas emoções geram os sentimentos que eu falei com vocês, entende? E aí, como que funciona a hipnoterapia? A gente vai atrás... Primeiro começa com sentimento. Sentimento, tudo aquilo que você sente. Eu sinto raiva, eu tô com a baixa autoestima, eu me sinto insegura, eu acho que eu faço tudo errado, eu tenho um sentimento de desânimo porque eu acho que eu nasci pra dar errado, não nasci pra fazer as coisas direito, eu não faço nada certo. Sentimento. Atrás desse sentimento tem o quê? Uma emoção, que normalmente são as três. Raiva, tristeza e medo. Não são as três. Ou são as três ou uma delas. Atrás dessa emoção existe uma causa, né? Existem várias situações que aconteceram que foram reforçando essa emoção, esse sentimento até chegar no momento final. E aí, a gente não vai, na hipnoterapia, a gente não olha essas emoções aqui, não. A gente vai na causa. Em que momento, o que aconteceu, o que te falaram, o que você sentiu, qual foi a emoção vinculada, qual o caminho neural na sua mente que te vinculou àquela situação, qual foi a percepção que você deu para aquele momento que você viveu, que trouxe para você esse padrão mental. É isso, entendeu? E aí, achando a emoção, libera a emoção, ressignifica. Como ressignifica? Com perdão. Também, tá? Então, querido, querida, se você tem dificuldade de perdoar e você depois dessa live continua com essa dificuldade, não me procure. E nem procure nenhum hipnoterapeuta, porque a gente, na primeira curso, a gente vai falar, olha, ainda não é o seu momento. Não que eu... Ai, Bruna, quer dizer que a pessoa não... Não, é só que não é o seu momento mesmo e tá tudo bem. Vai chegar uma hora que você vai dobrar aí a tua dificuldade e você vai conseguir. E aí tá tudo bem, aí chegou a sua hora. É porque a gente é ruim? Não, no começo eu sofria muito de fazer isso, né? De pensar. Igual teve uma pessoa que eu atendi que eu falei, olha, ainda não é seu momento na hipnoterapia, mas eu quero te dizer uma coisa. Isso. Quando você estiver pronto, você me procura. Eu vou estar aqui com o coração aberto para te atender. E pronto, sabe? É porque a gente é ruim? Não, porque a gente realmente não quer que você perca seu tempo. Sabe por quê? Se eu te atendo e você vem, você não quer perdoar, você não quer se libertar, você quer continuar lá atrás, você não quer mudar, porque a mudança acontece quando você muda. Se eu te atendo e você não quer mudar, o que vai acontecer? Você vai achar que o problema é a ferramenta. A hipnoterapia não funcionou pra mim. Não é, entendeu? Então, atender no tempo certo também é uma proteção pra sua vida e uma proteção pra minha autoestima também, que eu sou movida por resultado. Então, quando alguém não tem resultado, eu fico pensando, meu Deus, eu já separo, né? Sei que é a pessoa que é responsável, mas eu fico assim, poxa, ai, sabe, dá um sentimento assim de, caramba, eu queria que desse resultado, errei no filtro. Mas enfim, frases típicas de quem não perdoou. Pra você que acha que já perdoou, eu vou te dizer algumas frases típicas aqui. Se você se identificar, querido, quero te dizer que você não perdoou. Ou querida. Terapeutizado ou terapeutizada. Se você se identificar, quero dizer que você não perdoou. Quero te dizer também que eu já fui assim, que eu passei por isso e eu sei como que é. Então, a pessoa que fala pra mim assim, chega lá no consultório e fala assim, eu já perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Já sei, não quero. Gente, primeiro, perdoa, tu não vai sentir nada, tá entendendo? Tem emoção vinculada. Quando a pessoa fala, eu já fico curiosa. Pra mim, assim, pré-julgando, é raiva. Tipo, não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Eu já diria na minha cabeça assim, essa emoção é raiva. Mas eu ia cavucar e investigar pra poder ver o que é. Cavucar. A minha cliente, a terapeutizada falou isso pra mim. Meu Deus, a Bruna cavucou minha mente até achar o negócio. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Mas foi engraçado, né? Cavucar a mente. Então... não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. Não perdoou, porque tá ali com uma emoçãozinha que eu diria que é raiva. Sim, já perdoei, tá tudo bem, mas eu prefiro nem tocar no assunto. Sim, já perdoei também, eu não quero tocar no assunto não, deixa isso pra lá. É aquele famoso, tô botando a sujeira embaixo do tapete. Se não quer tocar no assunto, se não consegue falar, ou nunca falei... Quando você vem assim, nunca falei sobre isso, quer dizer o quê? Tem alguma coisinha aí dentro que precisa ser tratado. Ainda não perdoou. Aí, quando é auto-perdão, já me perdoei, mas eu não consigo me libertar dessa culpa. Se eu me perdoei, mas eu tenho um sentimento de culpa, quer dizer o quê? Que eu não me perdoei, porque eu tô naquele looping, né?
culpa, arrependimento, algum sentimento vai vindo e vai alimentando essa culpa e eu fico presa ali. Então não perdoo. Aí tem gente falando assim, claro que eu já perdoei. Isso eu tô falando, gente, essas frases eram minhas, tá? Já falei todas elas. Ponto. Como que eu criei essas frases? Da minha própria cabeça. Eu fui lembrando de coisas que eu mesmo tinha falado. Às vezes uns terapeutizados falam isso também. Claro que eu já perdoei, mas essa pessoa tem que pagar pelo que ela fez. Meu Deus. Não perdoou. Sim, não guardo mágoa não, mas não faço questão de falar com a pessoa. Ela que quisesse me procure. Tipo, não faço questão não faço. Ela quiser discurso de quem tem mágoazinha dentro ainda, tem ressentimento, tem alguma coisa ali que precisa ser liberada. Aí quando a pessoa fala assim, aí depois ela fala, não consigo avançar, existe alguma coisa que me trava. Bruna, não consigo avançar, tem uma coisa que me trava. Trava, passado, sabe? Alguma coisa que me trava. Isso aqui já é uma coisa que tá travando a pessoa lá atrás, tá presa no passado. Por quê? Porque não perdoou. E agora eu vou te dizer, vou entrar na minha história também, e antes disso eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que... Ai, meu Deus, agora prepara o lenço, porque agora já tô preparada aqui pra emoção. Essas coisas me emocionam muito. Gente, eu acho uma dádiva, assim, quando a pessoa consegue chegar a esse ponto de iluminação, de perdoar. Eu acho tão lindo. E quando a pessoa, igual o exemplo que eu vou contar aqui pra vocês, meu Deus, eu acho que eu fico assim, parece que eu tô no céu, assim, olhando a pessoa. Enfim. Então, por que você tem que perdoar? O perdão eleva a sua frequência. Sabe, quando você quer conquistar seus sonhos e projetos, você tem que estar com uma frequência muito alta. É isso aí, peguem o lenço. Vocês estão gostando, gente? Me diz se eu tô sendo uma boa professora aqui pra vocês. Pode fazer isso porque eu tenho certeza de que eu... tá, pode fazer isso porque eu tenho certeza. Ele me amava muito, né, mãe? Eu lembro das coisas. Minha mãe falando que meu pai me amava muito, que ele muito orgulhoso, tudo mais. Ai, meu Deus, vou começar a chorar depois. Vocês estão gostando da live? Tá sendo bom? Tá fazendo sentido? Oi, Elisa, sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Volte e esteja sempre aqui comigo. Tô sempre postando conteúdo sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano, porque eu acredito de verdade que se você quer ter alta performance profissional, você também tem que ter alta performance o quê? Pessoal. Se a nossa vida pessoal não tá bem, a carreira não vai bem, nada, as coisas vão... Ô, Vânia, obrigada pelo carinho. Sejam muito bem-vindos. E você que tá assistindo essa live também, muito obrigada por estar aqui comigo. Live top. Obrigada, marido. Muito bom. Ô, Ju, te amo, muito obrigada. Amo vocês, amo você, prima. É isso, tá vendo? Frequência elevada. Amo, sabe? É uma frequência, meu Deus, assim. Eu custei pra encontrar. Passei mais de 20 anos com depressão. Mas eu passei esse tempo todo, foi ruim, gostaria de passar de novo? Não, mas tô aqui pra te provar que é possível. Meu Deus, eu já tive tanta coisa que eu falava, eu sou um catálogo de sintoma. O meu terapeuta ficou doido. Como é que eu resolvo? Eu fiz terapia assim, sabe? Fui fazendo com meus colegas pra ir resolvendo um pra cada demanda. Até chegar nesse nível. E outra coisa, antes da terapia o Senhor me tratou, né? Tive um encontro com Deus, o Senhor tratou meu coração, o Espírito Santo foi trabalhando. Meu Deus, eu dei muito trabalho pro Espírito Santo. Então, gente, fico muito feliz que vocês estejam gostando. Eu tô meio que dando uma enrolada pra acalmar o coração, porque agora eu vou entrar numa parte forte, de muita emoção. Então, apertem os cintos e vamos juntos nessa... Eu antes de estar aqui, eu pedi ao Senhor que essa live seja um divisor de águas na sua vida, para que você, se tem alguma raiz de amargura, de falta de perdão, consiga perdoar hoje. Para que você saia daqui e já faça na sua mente, ou já ligue para a pessoa, se tiver que ligar, ou seja só algo interno, ou escreve uma carta aí, como se fosse entregar para a pessoa, escreve uma carta perdoando. Primeiro você joga raiva, né? Fala todos os coliformes fecais que a pessoa fez contigo. Tu vai botando tudo ali. Aí, no final, você vai liberar o perdão, tá bom?
Então, por que perdoar? Porque eleva a frequência. E o que acontece quando você eleva a frequência? Você se conecta com o Espírito Santo. Meu Deus, isso aqui pra mim é o principal. É o primordial, é o que faz a vida ter sentido. Essa conexão com esse ser maior que ilumina a gente, tá aqui presente. Então, quando eu sou capaz de perdoar, eu aumento a frequência. Teve uma situação que eu vivi, que eu tava num momento assim, bem processos, né? Os processos. Tava na fase dolorosa do processo, que a gente passa mesmo. E aí, nesse momento, eu não tava conseguindo mais ficar sensível ao que o Espírito Santo tinha pra me falar. E eu ficava, Deus, por que eu não consigo te ouvir? O que tá acontecendo? Deu algum errado aqui? Qual foi o pedido que aconteceu aqui? Que saiu, não tô conseguindo mais te ouvir. E aí, passei por situações, fiz terapia, não sei o quê. Aí teve um dia que eu tava... melhorei, né? Levei minha frequência, fui fazer meu devocional. Aí no meu devocional, eu estava lá fazendo meu devocional, o Espírito Santo falou assim. Aí o Espírito Santo falou comigo de novo. Aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo voltou a falar comigo. Aí ele falou assim, filha, ai gente, agora eu choro. Aí você, eu nunca deixei de falar com você. Eu sempre estive aqui. Só que você estava tão focada na sua dor, na sua ferida, que você não conseguia me ouvir. Ele falou assim pra mim, você estava tão no centro de si que você não conseguia me ouvir, mas eu sempre estive aqui. Sabe aquele momento com Deus? Não sei se você já teve. Se você nunca teve, super te aconselho, porque é muito bom. Então, se você já teve, é muito bom, né, gente? Olha aqui, bota nos comentários. E, meu Deus, isso é uma coisa que... Aquele pensamento que vem, que tu sabe assim, esse pensamento não é meu, é divino isso. Eu falei assim, então... ele falou isso, né? Que é porque você estava tão focada no centro de si que você não estava conseguindo me ouvir, mas eu sempre estive aqui. E, gente, não é verdade? É igual, teve um professor que ele falava disso, ele deu esse exemplo, né? Estar sensível ao Espírito Santo é igual você sintonizar em uma rádio. Você tem que estar na frequência certa para você sintonizar nessa rádio. E, de verdade, a falta de perdão te afasta disso. Eu acho que tem um versículo na Bíblia que fala disso, né? Que a ausência de perdão... Enfim, não sei, não vou falar. Se alguém souber e puder compartilhar o versículo aí pra gente poder ler depois. Ó, Efésios 2:13, Marcos 11:25. Vou até dar um print aqui pra ler depois, que eu não estou me recordando agora. Obrigada, gente. Terapeutizado isso. Tá com vocês aqui, tá vendo todo mundo antenado, todo mundo prestando atenção, tô adorando. Estão interagindo comigo, né? Você é uma pessoa que adora essas interações. Então foi isso, entendeu? A minha amargura naquele momento, o meu ressentimento, o meu centro de si, sabe? Aquele narciso mesmo, centro de si, diminuiu minha frequência. E o Espírito Santo estava ali, mas eu não consegui ouvir, porque eu estava numa frequência, muitos ruídos na minha mente, né? Às vezes os ruídos externos impedem a gente de escutar aquilo que o Senhor tem pra nossa vida. Então, por que perdoar? Eleva a frequência, te conecta aí com o ser maior. E, gente, olha, de verdade, eu respeito todas as crenças, tá? Se você que tá aqui não acredita, tudo bem, eu respeito você. Eu tô falando com base na minha realidade, naquilo que eu vivi. Não tô aqui trazendo uma verdade absoluta. Então, o que mais? Você entra no estado de superação, de você tá lá, você vai se superando, vai vencendo seus desafios, amadurecimento, porque você vai amadurece, você evolui, fica mais forte, porque aprendeu com aquela experiência e tornou mais forte, cresce enquanto ser humano. E o principal, depois da frequência com o Espírito Santo, é a libertação. Você se liberta do passado. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que era como se você botasse a mochila nas costas. As pessoas vão fazendo as coisas, você meio botando as coisas na mochila, ficando pesado e tal. Quando você perdoa, o que é esse ato do perdão? É você tirar a mochila e deixar para trás. Eu não vou mais caminhar com esse peso, não vou mais carregar isso comigo. É isso que acontece, beleza? Então agora vamos entrar nos exemplos de pessoas que perdoaram e superaram seu limite. Eu não vou falar só de mim, porque eu não sou só eu. Quero mostrar pra você que as pessoas conseguem fazer isso. Então eu vou dar alguns exemplos. Tô amando estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Chegou a Cleide, minha terapeuta do coração, a Cleide. Cleide, tô falando aquela frase que você me falou. Você prefere ser feliz ou ter razão? O pessoal respondeu que prefere ser feliz. Eu tô falando, então vai ter que perdoar. Porque pra ser feliz você vai ter que abrir mão de ter razão. Então, gente, vamos lá. Foi que ano que eu me formei no Legacy? Eu fiz a formação, depois eu tive Legacy. Lá no treinamento da hipnoterapia, no segundo treinamento que eu fiz,
teve uma dinâmica de grupo, ó. Um momento lá com hipnose coletiva. Como é que era a hipnose? Em um determinado momento, você se colocava na posição, eu me colocava na posição de julgador. Então eu era julgador da minha dupla lá. E depois a gente trocava. A pessoa era julgadora e eu era julgado. Então isso fez com que nós enxergássemos na nossa mente com muita clareza como é estar dos dois lados, sendo aquele que julga e sendo aquele que é julgado. Em ambos os lados foi um processo bem intenso, muito, sabe, aquela verdade que dói, mas liberta. Ó, mais um versículo aqui que o pessoal tá colocando. Deixa eu... Mateus 18, 21, 22, Lucas 17, 3, 4, que fala sobre o perdão. Se quiserem dar consultada, vale a pena. A Bíblia é rica de sabedoria, né? Muito bom. Então, eu estive nas duas posições, nessa hipnose coletiva, em como julgado e como julgador. Então você se coloca no lugar do outro. E aí foi muito forte esse processo, foi muito doloroso realmente e muito libertador. No final de tudo foi muito libertador. E aí a gente começa a pensar também, né, como é se colocar no lugar do outro, entender. E também nessa posição de julgador, como dói, né, ser esse juiz algoz que julga, que condena. Isso é uma posição ruim pra gente e pra pessoa que é julgado, né? E no fim, o julgamento revela todo... A menina trouxe até uma frase. Não vou lembrar. Depois eu lembro e boto no... É a ferida do julgado... Não. O julgado revela a ferida do julgador. Quer dizer que aquela pessoa que eu tô julgando revela uma ferida minha. Tô julgando por uma ferida minha. Então você começa a entender isso. E aí o que aconteceu? No final ele falou sobre o perdão e tudo mais e passou como tarefa que nós ligássemos para as pessoas que a gente realmente sentiu no coração de perdoar. A pessoa que veio na nossa mente na hora lá do processo. E aí no dia seguinte a menina foi dar um exemplo, meu Deus, a turma inteira chorou. O que acontecia? Olha só, gente, meu Deus. Essa menina, ela já estava há mais de 15 anos. Faz as contas. Eu até gravei porque foi um depoimento tão impactante que gravou meu coração. Eu não lembro nem quem foi a pessoa que falou, mas o depoimento dela marcou muito meu coração. Ela já estava sem falar com a avó há mais de 15 anos. 15 anos. Eu não consigo nem pensar esse tempo todo. Mais de 15 anos sem falar com a avó. E aí apareceu, né? Naquele momento ela sentiu no coração de perdoar a avó e ela ligou pra avó quando terminou o dia. E no dia seguinte ela veio contar pra gente. Aí ela falou assim... Calma. Aí ela falou assim... Ai, gente, vou chorar. Essa história me emociona muito. Ela falou que ligou pra avó e tal. E a avó falou assim pra ela... Minha filha... Você não sabe quanto tempo eu esperei por essa ligação. Imagina a tua avó, pensa na tua avó, imagina a tua avó falando um negócio desse pra você. Você não sabe quanto tempo eu esperei por essa ligação. Então, assim, a falta de perdão afastou ela da avó por mais de 15 anos. Entende? E no momento que ela ligou, ela falou, e ela falava, eu tô pronta pra voltar pra casa, pra ter uma relação com a minha avó, pra viver, pra recuperar tudo que a gente perdeu. Então, gente, muitas vezes a gente guarda tanta mágoa da pessoa, né? E o que a experiência dela nos trouxe? Primeiro que ela passou por isso para que nós não passemos também, né? Para que a gente possa aprender com a experiência dela. Não que ela deveria ter passado por isso, para ensinar pra gente, mas já que ela passou, que sirva, né? Vamos tornar isso como um aprendizado, algo útil pra gente? Então a gente aprende com a situação. Tem gente que fica sem falar com os pais há anos. Meu, de verdade, eu daria tudo pra ter meu pai aqui, pra poder falar com ele. E eu fico pensando, como é que o ser humano fica guardando esse sentimento? Tirando casos de pessoas que é difícil perdoar, pessoa, enfim, a gente não tá, eu não tô trazendo, não tô generalizando, né? Tem casos que realmente é melhor a distância, tá bom? Não quero trazer condenação pra sua vida. Agora, se você sentir no teu coração, vale a pena quebrar o orgulho. Aí vamos lá. Ai, gente, acho que eu não vou falar não. Acho que eu vou aguentar não. É muita emoção. Tô chorando com
com o depoimento dos outros, imagina quando eu vou falar o meu. Então, teve um caso também de uma amiga minha que é hipnoterapeuta, ela atendeu uma cliente. E o que aconteceu? No processo, ela decidiu perdoar o pai dela, né? Tinha tido uma desavença aí com o pai e foi perdoar. E aí perdoou o pai, se aproximou, ficou naquele contato, as conversas, atualizando, falando, e o pai todo orgulhoso, toda aquela situação. 2 semanas depois, acho que não sei se foi 2 semanas ou um mês depois, um tempo depois o pai dela veio a falecer. Não sei como ele faleceu, eu sei que foi assim. Então, assim, chocou muito essa menina e ela falou, não sei se estava doente, eu não sei, não lembro. Mas ela falou que ela trouxe muito isso muito forte, né? Que graças a Deus que eu tive tempo de perdoar. Então, assim, o pior sentimento que eu acho que tem é o remorso, né? Você saber, depois que a pessoa morre, você ficar, pô, podia ter tempo perdido, né? Podia ter falado com a pessoa, enfim. Graças a Deus ela não carregou esse remorso, porque ela perdoou e ela teve um tempo com o pai dela. Então, é isso. Agora eu vou entrar na parte... Meu Deus, olha, de verdade, eu tenho um carinho muito grande por vocês, porque, sério, tô vencendo aqui uma barreira. Pra finalizar, pra terminar, espero que de verdade tudo que eu falei até aqui faça sentido pra você. Como eu disse, não pra trazer condenação pra sua vida, mas sim pra ser luz no seu caminho. Se não for luz, meu amigo, minha amiga, não guarda no teu coração, porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra, às vezes eu quero falar, mas o seu estado atual faz com que você interprete de uma forma diferente. Então, se a sua interpretação te trouxe um sentimento ruim, descarta, porque não é pra isso, a intenção não é essa, viu? Então, gente, pra exemplificar o que é perdão, eu vou usar uma metáfora, esqueci o nome. Vou trazer um exemplo que eu vi, que fez muito sentido pra mim, que me ajudou a materializar, tangibilizar o perdão, que é o da tomada, tá bom? E aí, pra trazer esse exemplo da tomada, eu vou falar do acidente do meu pai, né, que foi uma das coisas mais difíceis pra eu perdoar. Então, é isso. Meu pai, ele tinha a minha idade, o que já é bem pesado, né? Esse ano, meu aniversário, eu até quis fazer algo muito pessoal, família mais próximo, porque não tinha como não pensar, né? Caraca, a minha idade. Porque eu achava ele mal adulto, né? Quando eu tinha 11 anos. E, a minha idade, tão novo, uma vida inteira pela frente. Projetos, sonhos que nunca foram realizados, porque teve a vida interrompida. No acidente estavam o meu primo, o Joãozinho, de 16 anos, e o Rafael, 18. Todos eles muito novos. E aquele acidente devastou a nossa família. Até hoje a gente sofre algumas consequências que a gente vai sofrer pro resto da vida. A saudade sempre vai existir, sabe? Dói, porque as fotografias de família sempre vai ter esse vazio. A pessoa nunca mais vai estar ali preenchendo. As promessas não são mais cumpridas, os abraços, as festas, os aniversários, os eventos. Quantos eventos da escola, sabe? Então, gente, a nossa família hoje só fala dos momentos bons que tivemos e do que nós aprendemos com eles. Nós nunca mais vamos construir novas histórias. Nunca mais. Isso é uma coisa que realmente eu não sei se existe uma possibilidade de superar. A gente administra, lida e segue em frente. Sabe? A saudade, ela sempre vai existir. Esses pensamentos, eles vêm. Só que isso não me paralisa mais. Eu decidi fazer da parte dos meninos o meu legado.
O Joãozinho, o Rafael e o meu pai sempre vão estar. Todas as pessoas que eu perdi, porque depois, né, eu não vou falar aqui porque senão vai estender muito e não vem ao caso. No meu coração e fazem parte de quem eu sou. E quando eu falar de perdão, eu sempre vou trazer um ou outro, porque eu sei o que é você ter a pessoa hoje, agora, aqui contigo, e a pessoa, de repente, a pessoa já não tá mais. Se acordar no dia seguinte, cadê? Vale a pena? Tanta mágoa? Pra quê? Entende? Então, gente, como que foi o acidente do meu pai? Eu tinha 11 anos, né? Eu pedi pra ir com ele ia no trabalho da minha tia e tal. Ele falou que não podia me levar naquele dia, não lembro por quê, que ele ia me deixar na minha tia e depois ele ia voltar. Aí o que aconteceu? Me deixou na minha tia, eu e minha prima estava lá, não sei o que, não. E ele não voltou pra buscar, eu achei aquilo muito estranho, né? E aí, o que aconteceu? Na época a imprensa falou um monte de merda, né? Porque tem isso também, você tem que administrar essas coisas. Mas a nossa família conversou com pessoas que viram um acidente. Na volta, né? Ele sofreu um acidente. Ai, gente, que difícil. Meu Deus, achei que fosse ser mais fácil. E aí as pessoas falaram que tinha sido um motorista que tinha fechado o carro deles. E o carro tinha capotado e tudo mais, enfim. E o motorista fugiu do local. Meu pai ficou internado no hospital, os meninos faleceram no local do acidente, meu pai ficou internado. No dia do aniversário da minha mãe, alguns dias depois, no dia que eu deveria estar com a minha família, comemorando o aniversário da minha mãe, a gente recebeu a notícia que meu pai tinha falecido. Por muito tempo eu vivi essa dualidade. Eu tenho que ser forte por causa da minha mãe, e eu tô comemorando a vida da minha mãe também. Hoje também é o dia dela. E por dentro destruída. Porque também era o dia que eu tinha perdido meu pai. E aí, gente, eu sofri muito com isso. Tive depressão, tive um monte de coisa. As pessoas falavam pra mim: mas Bruna, você tem trabalho, você tem uma família, você tem pessoas que te amam, você tem tanta coisa. Por que você tá sofrendo assim? Por que essa depressão? Por que você não tem essa vontade de viver? Por que isso? O que aconteceu de errado? E, gente, de verdade, realmente lá, isso... Eu tinha estruturado a minha vida, tinha meu trabalho, tinha minhas coisas. Só que nada externo ia suprir o vazio do meu coração. De uma menina de 11 anos que o pai não voltou pra casa. Que o pai falou que ia voltar e nunca mais voltou. De uma menina de 11 anos que presenciou uma situação tão traumática com 3 pessoas que ela amava, que eu amo. Tô falando da Bruna criança. Então, pra você que sofre com depressão, o que eu tenho pra te dizer? Não adianta ficar buscando fora, sabe? E se você tem alguém que sofre também, não fica falando isso, porque a pessoa fica sentindo mais ingrata, né? Eu sei que você quer ajudar, que é o melhor das intenções, fazer a pessoa enxergar e dar valor ao que ela tem. Só que o problema dela não é dar valor, o problema dela é que ela não sabe que ela tem uma ferida interna que precisa ser tratado. Então, o meu problema não era ingratidão, embora eu me sentia ingrata, né? Eu falava, gente, tanta gente sofrendo aí, tem gente doente, querendo viver, eu tô aqui. Só que não era ingratidão, era uma ferida que estava aberta. Uma, né, das outras que eu tive. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho todas as razões do mundo pra odiar o motorista. Sabe? Todas as razões do mundo. A imprudência dele destruiu a nossa família por muito tempo. Por causa da imprudência dele, eu perdi o meu pai e os meus primos, e eu passei mais de 20 anos sofrendo com depressão por causa dessa perda. Eu tenho todas as razões do mundo pra odiar ele. De verdade. Mas eu escolhi ser feliz. Eu escolhi que entre ter razão e ser feliz, eu escolhi a felicidade. E por isso eu decidi perdoar. Por isso, eu decidi, inclusive, pedir a Deus que ilumine o caminho desse motorista. Que ele tenha encontrado luz. Porque de verdade,
Por causa dele, ele nem ficou no local do acidente para prestar socorro. Tá entendendo? Você entende a dimensão disso? Ele nem prestou socorro. Fugiu do local do acidente e por causa da imprudência dele, a nossa família ficou com esse rombo. Meu, eu tenho todas as razões pra falar assim, olha, esse cara não merece nosso perdão. Não é digno. Só que eu, de verdade, eu aprendi. Tudo que eu falei pra vocês aqui, eu aprendi que o perdão não é pra ele, o perdão é pra mim. Eu aprendi que eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu não tô aqui pra julgá-lo, não tô aqui pra dizer que o que ele fez foi certo ou foi errado. Não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra ser feliz. E porque eu escolhi ser feliz, eu perdoei. Entende? Perdão é isso. E eu não tô... quem sou eu pra julgar o comportamento dele? E aí, entra a metáfora que eu aprendi. Aqui tá o motorista, né? Responsável pelo acidente do meu pai, pela pessoa que, né? Tudo que eu falei com vocês aqui. Deixa eu ver se eu tô falando. Eu anotei pra não esquecer. Falei. Que eu não queria deixar faltar nada, porque de verdade eu espero do fundo do meu coração que você saia dessa live perdoando quem você tiver que perdoar pra você seguir em frente e se libertar disso que tá te travando, que tá te, sabe? Fazendo mal. É isso. Eu tenho todas as razões do mundo pra odiar, mas eu escolhi perdoar. E porque eu escolhi perdoar, hoje eu consigo seguir livre dessa ferida, dessa dor. Imagina que esse aqui é o motorista. E esse aqui sou eu. Por muitos e longos e dolorosos anos eu fiquei assim, desse jeito. Conectada com esse motorista. Ele não merece meu perdão, ele não é digno, eu quero mais é que ele sofra mesmo. Por causa dele, a minha família passou o que passou, por causa dele meu pai não tá aqui comigo. Por causa dele, quantas coisas, né? Meu aniversário de 15 anos. Escrevi meu livro agora. Meu pai não vai ver, sabe? Eu fico pensando, como é que seria se ele estivesse aqui, que a filha dele virou uma escritora? O que ele falaria? Por causa do motorista? Eu nunca vou saber. Eu tenho todas as razões do mundo pra odiar esse motorista. Mas eu escolhi ser feliz. E porque eu escolhi ser feliz, eu resolvi perdoar. E eu falei, Senhor, foi difícil, viu? De todos os perdões, esse tá no top 5 dos mais difíceis. Top 5 não, né? Não é tão difícil. Tá no top 1 dos mais difíceis. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Porque sozinha eu não tô dando conta, não. Então é muito difícil. E o Espírito Santo foi tratando meu coração, foi tratando. E eu falei pra Deus, assim, Deus, ilumina o coração desse homem, porque de verdade eu sei que um princípio fundamental é causa e efeito. Eu sei que a gente coloca tudo na conta de Deus, né? Ah, Deus vai castigar. Não, não vai. Deus não faz nada disso, gente. É o livre-arbítrio. Causa e efeito. Causou, vai ter o efeito. Deus perdoa, mas ele não consegue eliminar a pessoa do efeito. Então eu sei que não é Deus que vai castigar, né? A pessoa vai ter... Então eu sei que ele vai sofrer as consequências, já sofreu, ou talvez não sei. Vai sofrer em outro momento. Das consequências das ações dele. E também, né? Enfim. E aí eu pedi ao Senhor para iluminar o caminho dele, iluminar o coração, para que coloque. Se ele se ele ainda anda perturbado com isso, ou se não, enfim, para mim não faz diferença porque eu tô fazendo para mim também, né? Então, que o Senhor possa iluminar o coração dele, iluminar o caminho. E eu falei, Senhor, e eu perdoo ele. Em nome de Jesus eu perdoo, porque tá escrito na palavra que o nome de Jesus tem poder para fazer tantas coisas, então ele tem poder para tirar essa raiz do meu coração. E o Senhor foi tratando meu coração.
Então eu, que estava conectada com o motorista por falta de perdão, me desconectei e fiquei livre. Livre desse trauma, não da dor, da saudade, né? Isso aqui é uma consequência, como eu falei, tem consequências que são pro resto da vida. Tem consequências, nossa, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, né, nas coisas que a gente faz, principalmente com o outro. Tem feridas que, né, pro resto da vida as consequências vão ficar. Mas eu estou livre. O motorista, o errado, continua sendo errado. O interruptor continua sendo interruptor, a tomada continua sendo tomada. O erro continua sendo erro e isso aqui continua sendo isso aqui. As consequências vou ter que assumir do mesmo jeito. Mas o que aconteceu? Eu me desconectei. Tá entendendo? Perdão é isso. Erro continua sendo erro, vai continuar assumindo as consequências das ações. Mas você se liberta disso que te trava lá atrás. Entende? Então, gente, é isso. Perdão é se desconectar, se libertar da dor. Eu espero que você tenha chorado junto comigo aqui, que eu não tenha chorado sozinha, né? Porque olha isso, a estado do ser humano. Que você possa lembrar disso. Você vai ouvir a minha voz na sua cabeça quando você tiver com esse pensamento de não perdoar ou não sei o quê. Perdão não é sobre o outro, perdão é sobre você. Se desconectar, se libertar. De verdade, eu não carrego peso disso. Aconteceu. Entende? E aí, eu toda vez que... Igual, vou ter a conquista do livro agora. No dia que eu for fazer a tarde de autógrafos, eu vou falar... Eu vou deixar salva, viu, Pri? Pode deixar. Vou deixar essa live salva. Pra vocês compartilharem pras pessoas que precisam aprender sobre perdão. Porque a gente acha que perdão é, sabe, uma ideia errônea de perdão tá fazendo as pessoas ficarem presas em traumas. Então, gente, é isso. No dia do livro, eu tava assinando autógrafo e pensando, né? Pai, eu sei que você tá muito orgulhoso. Minha mãe já... Como é que eu ia falar? Ela já... Até baba, assim, né? Ela fica babando a filha, imagina com, né? Meu pai também. Eu sei que ele faria igual a ela, porque meu pai, a gente era muito próximo, enfim. Ele tinha um carinho muito grande. Filha, né, gente? Filha única, era mimada. Então, gente, o que aconteceu com isso? Eu trouxe a parte... Eu parei de focar na dor, sabe? Na dor daquele que fez, daquilo que aconteceu, do que aconteceu que eu precisava perdoar. E eu comecei a focar no que meu pai me deixou realmente, quais foram os aprendizados. Eu ressignifiquei a partida do meu pai, porque por muito tempo eu falei, por que ele não deixou ir com ele? Por que ele não deixou estar naquele carro? E aí, na minha cabeça, eu ressignificando, eu falei, a última ação, a última atitude dele foi salvar a minha vida. A última missão do meu pai aqui na Terra foi salvar a minha vida, porque quando ele não deixou ir com ele estava salvando a minha vida. Então eu dei significado, dei propósito, entende? Eu comecei a entender o significado da morte, que é um caminho de volta para casa. A gente não vive para casa, a gente vive para caminhar para lá, entende? Isso foi sendo tratado no meu coração. Eu consegui perdoar o que eu tinha que perdoar, seguir o que eu tinha que seguir. Tudo isso por quê? Por conseguir liberar perdão. Então... eu espero que tenha feito sentido pra você, eu espero, não sei que fez, não é possível. Se não fez, aí você espera o seu tempo de... Porque de verdade, isso muda a nossa vida, assim, no sentido de ressignificar. Tá bom, gente? Vocês gostaram? Tem alguém comigo aqui? Fez sentido pra você? Então, assim, pra finalizar, eu vou te fazer essa pergunta, guarda isso no seu coração e lembra, né, desses momentos que nós vivemos aqui juntos. Na vida, você escolhe ser feliz ou ter razão? Eu poderia escolher ter razão. Não merece mesmo. Mas eu escolhi ser feliz. E para ser feliz, para seguir um caminho de felicidade, eu abri mão de ter razão nesse sentido. O que eu quero te dizer é que você tem razão para sofrer tudo que você sofre. Todas as suas feridas emocionais, depressão, ansiedade, angústia, dor, amargura, ressentimento, tudo que você sofre, aí você tem razão, porque se você não tivesse, você não sentia. E você tá livre vivendo a sua vida. Eu te entendo, eu já passei pelo que você passou. E assim como eu tinha razão, eu sei que você também tem. Só que você prefere ser feliz ou ter razão. Tá, Bruno, como é que eu resolvo isso? Bom, eu recorri à hipnoterapia. Eu recorri a
Treinamentos. Eu fui em um treinamento, meu Deus, que foi com o Antônio, que era de desbloqueio. Ele me ajudou a ressignificar essa questão do meu pai, desbloquear, entender algumas questões. Fui em vários treinamentos, eu devo falar aqui pra não ser injusta. Fui em vários treinamentos. Aí conheci a hipnoterapia, fez muito sentido pra mim, total. Ressignifiquei, tratei timidez, esses bloqueios, outros bloqueios que eu tinha. E hoje e aí então decidi fazer transição de carreira. Deixei 13 anos de... fechei um ciclo de 13 anos no Bradesco pra ser hipnoterapeuta. Aí as pessoas falavam, nossa, que maluquice, que é isso? Vai trabalhar com hipnose? Gente, você não tem noção da profundidade que é trabalhar com isso que eu faço hoje. Sabe, isso que você sentiu aqui, tu não tem noção. No consultório é muito mais intenso. Porque aí sou eu e você conversando, entendendo a sua história. Eu vou estar olhando pra você, dentro do teu... Gente, é tão interessante que eu tenho uma preocupação de entrar no universo da pessoa. Tipo, é como se fosse uma despersonalização mesmo. Eu saio da Bruna, né, dos meus conceitos, das minhas crenças, e eu entro no universo da pessoa. E eu falo, vambora que eu vou te entender pra te explicar. E realmente isso acontece. Então, gente, é isso. Quer ser feliz ou ter razão. Agora, de verdade, me dá um feedback do que... o pessoal falando, muito orgulho, escolho ser feliz, ai, perfeita. Isso aí. Do que vocês acharam. Vai ficar salva. Obrigada, Elmar. Ju, live perfeita, Elmar. Minha mãe, meu orgulho. Gente, eu sou o orgulho da minha mãe, meu filho, baba. Que bom, né, mãe? Eu sempre falo, às vezes, quando eu encontro uma mãe que tem um filho com depressão, às vezes eu converso com a pessoa e falo, olha, desiste não, não desiste não. Quantas vezes eu vi a mãe com o joelho dobrado? Até ficava assim, me sentindo culpada, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha mãe? Ela com o joelho dobrado, pedindo ao Senhor, Senhor, o que eu fiz de errado? Me mostra pra ajudar minha filha. Me dá uma luz aí pra ajudar minha filha, que eu não sei mais o que fazer. Então, gente, não desiste não, há esperança. Só não melhora quem desiste da vida, sabe? Se eu tivesse desistido lá em 2019, quando eu tava pesquisando métodos de suicídio na internet, aí eu fui pro treinamento, eu falei, isso é a última vez que eu tento alguma coisa, tô cansada, já não aguento mais, montanha-russa emocional, né? Tô bem mal, tô bem muito mal, tô bem muito, muito mal. E tu vai só baixando o nível do coisa. Eu falei, tô cansada, não aguento, cansei. E aí eu fui nesse treinamento, eu falei, olha, a última vez que eu tento alguma coisa, não cansei, não quero mais nada. E nesse treinamento eu aprendi sobre o perdão, isso que eu tô ensinando pra vocês, eu aprendi lá. Fora o que a minha bagagem, né, a minha experiência trouxe também, tá agregado. E eu vivi muita coisa intensa, né? Eu voltei do treinamento com várias experiências com o Espírito Santo, várias experiências com Deus. Tive uma conexão muito forte com Deus lá, que não sei explicar em palavras. Não sei explicar. Mas foi o que as pessoas falam que é primeiro amor, né? O primeiro encontro. Eu tive. E aí eu voltei tendo experiências com o Espírito Santo. E aí comecei esse processo de tratamento. Tudo que as pessoas mandavam fazer, eu fazia. E aí agora eu tô indo nesse nível. Fui fazendo hipnoterapia, é isso. A Vanessa, o anjo enviado por Deus para nos ajudar. Obrigada, eu fico muito feliz por ser canal, ponto de transformação na sua vida também, na vida das pessoas. Obrigada, Tibério. Espero que essa live... eu sei que inspirou, né? Que essa live inspire cada vez mais pessoas. Sempre evoluir em todas as situações. Isso mesmo, Elisa, a gente tem sempre que evoluir, esse é o processo, né? Sem autocondenação, autocomiseração, sem julgamento, mudando aí esses padrões. Quer dizer que nunca vou sentir? Que eu nunca vou... Não, quer dizer que eu sinto. Mas quanto mais eu me conheço, mais rápido eu resolvo essa jornada. Quanto mais eu me conheço, mais rápido eu levanto. Às vezes a gente para, descansa e consegue em frente... Menos tempo a gente passa no momento, porque a tristeza também é importante, mas menos tempo a gente passa lá. Passa o tempo necessário. O problema não é a tristeza, é o excesso dela. Depressão, excesso de tristeza. Ansiedade, excesso de futuro. Quer antecipar um futuro que você não tá pronto. Aí tu fica ansioso querendo antecipar uma coisa que você nem tá pronto pra viver. Por isso que o melhor momento que você pode viver é hoje, né? Trazer sempre somente pro presente. A Ju sempre falou muito de você pra mim, eu amei a live. Tô seguindo pra ver as próximas. Obrigada, eu vou fazer sempre baterias de live, eu também amo conversar com vocês. Vou sempre fazer essas lives aqui, tá sempre aqui.
com mais frequência. A gente não... É porque, na realidade, o propósito... A Elisa falou aqui, né? Estamos todos em função de um propósito, mas às vezes sozinhos não conseguimos. Na realidade, o que eu vejo? Oi, meu avô, adorei, minha linda, te amo, sua avó. Ah, minha avó! Oi, vó, te amo, benção. Te amo, falando, ela vai responder, né, gente? É o hábito. Te amo, vó, tô morrendo de saudade, me programando pra ir aí te visitar. Minha avó mora em Brasília, gente. Maravilhosa. Minha prima. Te amo também, prima. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Que bom, né? Fico muito feliz. É bom, gente. É muito bom a sensação de você... Ah, sua cunhada compartilhou. Obrigada. Eu não sei quem é sua cunhada, mas cunhada da Elisa, muito obrigada por compartilhar e por ter trago ela pra live hoje. Tenho certeza que foi muito importante. Ah, Thaísa! Meu Deus, Tatá! Adoro! Adoro, minha grande amiga, Tatá. Então, gente, é isso, assim. Essa questão que você falou, Elisa, do propósito, é porque, na realidade, nós não fomos criados para ficar só. Isso já desde os primórdios, né? Já é assim. As pessoas se uniam em grupos por um estado de sobrevivência. Deus, ele nos fez para um propósito. E eu não sou autossuficiente. Eu preciso de pessoas. Então, eu me conecto com pessoas que vão me ajudar a chegar onde eu quero. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que é... do propósito. A gente não se conecta com pessoas, a gente se conecta com propósitos. Eu acredito muito nisso. Propósitos que se conectam para se alavancar. Eu tenho uma crença que eu instalei na minha cabeça e é isso, e funciona mesmo. Que todo mundo que chegar até mim, e isso é crença, eu faço oração, peço ao Senhor isso. Todo mundo que vem até mim, que eu, no consultório ou na vida, assim, às vezes até uma pessoa que eu ajudo na conversa do dia a dia ou me ajuda muito. Todo mundo que se conecta essa pessoa vai me ajudar em alguma coisa e eu vou ajudar essa pessoa. Então é uma conexão que transforma. É disso que se trata a mentoria, conexão que transforma. São pessoas que se conectam de diversos pontos, diversos lugares para se transformar. Nunca é de um lado só. Sempre, em todos os meus atendimentos eu recebo alguma coisa. Em todos. É muito impressionante. E é isso, Deus conecta propósitos, né? Pessoas que se conectam para se alavancar. Então, pessoas precisam de pessoas. Não é uma questão de dependência. Não dependo dessa pessoa específica para cumprir a missão de Deus. Se não for essa pessoa, vai vir outra pessoa para me alavancar naquele sentido. Porque existe a questão do livre-arbítrio. Mas a pessoa certa chega no tempo certo. Você pode ter certeza disso. E ela vai embora no tempo certo também, que... né? Às vezes a gente também tem que fechar ciclos, inclusive, de pessoas. Gente, é isso. Se deixar, fico com vocês até amanhã, mas já cumpri o propósito da live e de estar aqui com vocês recebendo esse carinho. Muito obrigada, terão outras, com certeza. Eu amo estar aqui com vocês falando, amo trazer minhas experiências, as experiências das vidas que eu me conecto. A live vai ficar salva. Se você chegou aqui e não pôde assistir, assiste que vale a pena, que tá, ó, top. Tchau, gente. Até logo. Até a próxima live. Te vejo lá. Tchau, tchau.